Olá, meus queridos e queridas, que bom que você está aqui. Estamos aqui já preparando um cenário novo para você e já dá algumas dicas sobre o que deveria compor aí, porque, gente, é difícil pensar nisso, né? Mas é isso, 2021 está chegando. Eu não sei se é muito cedo, mas já estou quase preparando a minha camiseta Eu Sobrevivi a 2020, mas eu achei um pouco precipitado. Hoje eu queria falar sobre homeschooling, escola, e tem sido cada vez mais um desafio. Como que foi, então, pensar a educação dos filhos em casa? Como que eu, sem saber, acabei entrando no olho do furacão de uma discussão muito maior. Enquanto você curte aí, já se inscreve, eu vou pedir para rodar a vinheta. Pois bem, meu nome é Sérgio Silva, sou psicólogo, sou coordenador do curso de psicologia aqui na minha cidade e também atuo em psicoterapia cognitivo-comportamental, onde eu sou especialista. Sou mestre em psicologia e educação, mas sempre trabalhei com o ensino superior, com a saúde mental do estudante universitário e etc. Mas enquanto pai, eu tenho uma filha que tem 5 anos, chama Maia, e lá no início da pandemia ela estava numa escola particular, uma escola privada, e eu e minha esposa decidimos tirá-la então dessa escola privada por conta então de estar em homeschooling, entendendo que deveríamos nos adaptar financeiramente e também entendendo de que aquele era um momento oportuno para que nós possamos então trabalhar com educação em casa, porque estávamos também em isolamento e ali seria uma excelente oportunidade para isso. Logo, colocamos ela então numa escola municipal aqui da cidade, eu sou de Marília, e de cara, né, como leigo, mas percebendo já, eu percebi a diferença da educação. Enquanto nós fazíamos ali escola e atividades pensando em já letras, pensando também em números, entendendo alguns conceitos como diagonal, vertical, horizontal. Assim que eu fui para uma escola pública aqui da cidade, né, embora municipal, mas pública, comecei a reparar que o enfoque da educação estava mais para uma educação corporal, para uma educação espacial, para um desenvolvimento pensado em vivências, muito mais do que as coisas pensadas na alfabetização em si. Ixi, eu já disse a palavra que eu não queria dizer, a palavra alfabetização. Logo eu comecei já a perceber que existiam vertentes muito diferentes. Não que uma seja melhor ou que outra seja pior, mas que em si elas se divergiam. E ali eu tentando entender o que estava acontecendo, esse processo, até mesmo para saber o que era melhor ou se a minha decisão de levar minha filha para uma escola municipal seria acertada, eu fui então pesquisar um pouco mais a respeito dessas metodologias, a respeito desses enfoques em cada tipo de educação, e foi quando, sem saber, eu me deparei diante do olho do furacão de uma discussão muito maior do que eu imaginava. E é disso que eu gostaria de falar hoje. Enquanto psicólogo, entendo que a psicologia, durante muito tempo, desde a sua origem, ela sempre flertou muito, caminhou proximamente à pedagogia. Hoje, a psicologia educacional, que é a antiga psicologia escolar, ela é uma das especialidades da psicologia. Sem contar o grande número de psicopedagogos, que são psicólogos ou pedagogos com enfoque às dificuldades de ensino e de aprendizagem. Embora não sejam ciências muito próximas, também percebi que a história da sua prática em muito se assemelha. Foi quando então eu percebi que a formação de psicologia, assim como a formação em pedagogia, passava por alguns desafios. E quais são esses desafios? Um desafio inerente de toda a ciência humana. Nós corremos seriamente o risco, já se fala muito isso em filosofia, por exemplo, de estarmos diante de uma história da filosofia. O que eu estou querendo dizer? Critica-se hoje no Brasil que o Brasil, por exemplo, não se formam mais filósofos, mas historiadores em filosofia. Isso quer dizer que você faz ali a faculdade de filosofia e ao invés de fazer a sua atividade fim, você então começa a estudar a história de cada filósofo, as linhas teóricas e etc.
Na pedagogia e na psicologia, nos seus primórdios, enquanto ciência, enquanto profissão, não muito foi separado ou não muito foi diferente. Hoje ainda encontramos profissionais que estão muito mais vinculados a uma abordagem teórica, ou seja, daqueles preceitos histórico-filosóficos, do que necessariamente uma abordagem científica baseada em evidências. O que isso vai se transcrever, por exemplo, na psicologia e na pedagogia. Na psicologia, a gente frequentemente observa que não mais importa quais são os resultados mais eficazes, quais são as abordagens mais direcionadas a determinada demanda, ou quais são os ensaios científicos que têm apresentado melhores resultados empíricos, né, através da experimentação, da aplicação, do desenvolvimento de protocolos ou até mesmo de metodologias mais ampliadas. Não mais importa isso, mas sim o que os teóricos diziam. É muito comum a gente pensar muito no que o Skinner dizia, no que o Freud dizia, no que o Rogers dizia, do que necessariamente o que os relatos científicos recentes, o que as novas descobertas estão trazendo enquanto contribuição, enquanto eficácia. E na psicologia acontece muito disso, mas com porquês diferentes. Agora, na pedagogia, isso também acontece. Muitos profissionais bem apegados a alguns teóricos, Piaget, Vygotsky, até o próprio Skinner, né, que falou muito sobre educação, Paulo Freire, muitas vezes autores que não estão mais vivos e que muitas vezes nem se encontraram com a realidade, por exemplo, como essa que nós estamos vivendo de 2020, nem se aproximaram da realidade brasileira. Então cria-se, teóricos, ou seja, novos profissionais mais focados em teorias ou em defender esses posicionamentos metodológicos ou filosóficos do que necessariamente profissionais que vão desenvolver novas metodologias pensando então em objetivos, pensando na replicação. E essa é uma crise bem antiga das próprias ciências das humanidades, que é lá com o iluminismo. Isso ficou muito evidente quando eu vi uma entrevista com um doutorando em educação em Harvard. E ali, dentro do doutorado, eles estavam, por exemplo, estudando Vygotsky. E lá, ele então começou a falar sobre Vygotsky e ele entendia muito mais de Vygotsky do que a maioria dos doutorandos em educação lá em Harvard. E os colegas dele começaram a perguntar: nossa, como você conhece tanto sobre Vygotsky? E aí ele comentou: não, é que no Brasil estuda-se muito Vygotsky, e assim como estuda-se muito Piaget. E dentro ali de Harvard era um dos teóricos estudados. Então nós percebemos na história da psicologia e na história da pedagogia, principalmente no Brasil, esse arraigamento, não sei se assim fala, mas esse apego a alguns teóricos, e esses teóricos são estudados, reestudados, às vezes por 20, 30, 40, 50 anos, e ali então nós vamos então criando mais ciência em cima daquela ciência, e não necessariamente uma ampliação dentro da aplicabilidade. Logo, já tem gente aí que já me tacaria várias pedras só por dizer isso, acreditem. Logo, a pedagogia e a psicologia enquanto ciência é desenvolvida para resolver problemas. Afinal, qual é o objetivo de uma ciência a não ser desenvolver alternativas técnicas, tecnologias, conhecimentos, fundamentos ou novas abordagens, como for, para resolver algum problema específico. Então não existe ciência se não necessariamente tivermos um problema para resolver. Um problema de pesquisa é uma das primeiras coisas que nós vamos realizar lá quando nós vamos fazer um projeto de pesquisa, seja ele desde um TCC até mesmo um mestrado, um doutorado, coisa assim. Esse apego a determinados teóricos tem as suas consequências. Por quê? Logo, nós vamos então desenvolver políticas públicas. E qual é o desafio hoje das políticas públicas, e não de hoje? Desenvolver políticas públicas que se estruturem baseadas em evidências. Enquanto nós temos então um país bem apegado em teorias, nós temos o desafio de desenvolver políticas públicas baseadas em evidências. Então esse é o desafio da educação hoje.
E eu no furacão, no olho do furacão ali, não me percebi que quando eu saí ali de uma escola privada que utilizava métricas, métodos de tecnologias e apostilas e materiais acadêmicos voltados às pesquisas recentes, nós tínhamos então uma outra vivência baseada, por exemplo, no Piaget, onde não se incentiva a alfabetização antes dos 6 anos, que a criança precisa se desenvolver enquanto criança, brincar e etc. Eu particularmente não tenho opinião formada sobre isso, mas não poderia passar despercebido por essa reflexão. O que eu optei em casa assim que eu percebi, por exemplo, você quer ver um exemplo muito claro? Quando eu estava mostrando alguns números e letras para minha filha, eu percebi que quase que hegemonicamente utilizavam-se então letras bastão. E aí eu comecei a me perguntar, mas por que a gente aprende tanto letra bastão, ou seja, as letras alfabéticas maiúsculas, né, de forma, enquanto que 99% das nossas letras nem são bastão, ou seja, são cursivas, e nem são maiúsculas. Então 99% da nossa escrita são letras cursivas minúsculas. Mas quando a gente vai então alfabetizar, a gente usa letras grandes, letras bastões e letras maiúsculas. Eu, um pai quase que leigo, né, como eu disse, comecei então a refletir um pouco sobre isso. Inclusive, o termo alfabetização, dentro das minhas pesquisas recentes, o termo alfabetização não existe um consenso entre os estudiosos. Há quem diga, por exemplo, que a alfabetização é um processo contínuo até o fim da vida. Há quem diga, por exemplo, que a alfabetização é uma fase ali da educação infantil. Termos como primeira infância, por exemplo, que já nem se utilizam hoje em dia, principalmente em saúde. E aí os avanços da neuropsicologia escolar, em saber o que é psicologia, o que é pedagogia, está desenvolvendo recentemente no desenvolvimento de novas técnicas. Por quê? Estamos num momento de divisor de águas na humanidade e você sabe disso. Se você, por exemplo, pensar no termo alfabetização, se nós formos internacionalizar isso, e a ciência precisa ser universal, porque um resultado aqui ele também precisa ser replicável em outras populações. Agora pensa comigo, se eu chego então no Japão, onde as letras elas não são alfabéticas, né? O Japão ele tem lá o hiragana, o katakana e o kanji. Então, são 3 alfabetos e a maioria desses alfabetos, né, o hiragana e o katakana, são alfabetos silábicos. Então são 50 letras, cada letra simboliza para nós aqui uma sílaba. Então eu não posso pensar, por exemplo, em alfabetização para populações que não utilizam alfabeto. Então entramos então numa outra questão. Então talvez nem alfabetização seria o termo que deveríamos utilizar. Logo, talvez poderíamos pensar num letramento, ou seja, a possibilidade de identificar letras, ou um termo recente que tem utilizado, letramento, lá na década de 90 já fizeram essa transição. Mas, por exemplo, a literacia, que é a habilidade, então, de identificar símbolos que nós chamamos de letras. E aí nós vamos ter, então, a literacia matemática, onde eu vou identificar, por exemplo, os números, né? Questões de quantidade, questões de linguística. Então, você já deve ter percebido que nós encontramos, então, num momento ímpar da história. Porque novas diretrizes da educação foram publicadas recentemente, e aí todas as escolas estão se reorganizando, e talvez esse seja o momento de repensarmos posições também metodológicas. Nós não precisamos de uma ciência se nós vamos então simplesmente replicar crenças, e nós não precisamos para uma ciência, no caso para a literacia, de crenças para essa prática. Então, embora eu não tenha opinião a respeito, eu penso sim que nós nunca devemos fechar a nossa mente para algo. Enquanto ciência, enquanto cientista, a minha cabeça está sempre a prêmio. Se sai então uma nova abordagem, uma nova ciência que vai me habilitar, que vai me ferramentar a lidar com esse público, não tem por que eu me apegar, por exemplo, num referencial teórico de pessoas que viveram no século passado. E, por incrível que pareça, talvez você concorde comigo, mas isso para muitas pessoas é muito difícil. Agora, é muito difícil entender
Isso quando pensamos em profissionais. Profissionais, então, entende-se como profissionais, pessoas que, com uma profissão, se apoiam na sua prática em uma ciência. O que eu quero com tudo isso? Você que talvez não esteja entendendo nada do que eu estou dizendo. Seja um parceiro da sua escola. Converse com o professor de seus filhos, converse com a escola e entenda quais são as metodologias, o porquê, quais são os prós, os contras. Perfeito também não existe. O que eles estão fazendo, ou o que você pode fazer para a otimização desses resultados, entendendo que a escola é a sua principal parceira na educação dos seus filhos. Não é o YouTube que vai educar os seus filhos, mas é você. Logo, qual que é a intenção minha com esse vídeo? Trazer para você a necessidade de pensarmos e falarmos sobre isso. Quando você vai lá no seu médico, você pergunta, doutor, mas será que a gente vai fazer um exame de sangue? Você não entende do exame de sangue, você não sabe lá colocar lá a amostra no espectrofotômetro de absorção atômica. Não, você não sabe. Mas você sabe, por exemplo, pedir, doutor, eu acho que eu gostaria de fazer um exame de sangue, o que o senhor acha? Se você não entender, cabe ao profissional, então, trazer esse entendimento e os seus posicionamentos, e baseado no que são esses posicionamentos. Então, entre tradição e inovação, nós não ficamos com os dois. Nós ficamos com aquilo que a ciência, aquilo que os resultados têm apresentado. Não se afaste dessas discussões, porque essas ações vão determinar o futuro do nosso país. E isso se faz com discussão, com políticas públicas, isso se faz também com posicionamentos, com entendimento, com pesquisa, com compartilhamentos, com educação. Isso é a nossa democracia. Não se isente desses processos também metodológicos da educação dos seus filhos. É com essa discussão que nós vamos caminhar, sim, para uma personalização do ensino, a como sim pensarmos no futuro da educação dos nossos filhos, porque esse um ano que as crianças ficaram fora da escola deu tempo e é tempo de nós pensarmos a respeito disso, porque foi a metodologia que os pais utilizaram que fizeram toda a diferença, assim como esses profissionais ensinaram os pais a fazerem em casa. E aí esse como e esse porquê foi baseado em algo. E o que é esse algo? Eu prefiro deixar para você responder essa pergunta, até porque essa é uma construção coletiva. Eu sou Sérgio Silva, vou ficando por aqui. Para mais informações, para atendimento psicoterápico, presencial ou online, sergiosilva.net. Se você gostou desse conteúdo, eu quero que você escreva aqui embaixo também, curta, se inscreva no canal. É isso aí, a gente se vê. Até já! Pois bem, posso gravar? Pode. Posso gravar? Isso. Eu precisava que você... É que hora que você... Isso. Põe o olho aí e some pra mim. Isso. Posso gravar? Não pode. Eu tô olhando você. Eu sei, você tá olhando, filho, mas aí mexe a câmera e apaga ali o preto. Posso gravar? Isso. Posso gravar? Eu também. Isso. Apaga?